Homem não pôde entrar em loja devido à sua cor e aparência, mas todos se arrependeram quando viram quem o acompanhava. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Renato estava indo comprar leite no supermercado, fazia dias que sua irmã não se alimentava bem. Ele morava na roça, mas o local estava crescendo e casas e algumas lojas estavam sendo criadas. Ele e sua família viviam do que plantavam e vendiam, mas o dinheiro nem sempre era o suficiente. Ele foi para o primeiro supermercado da cidade com o pouco dinheiro que ele havia juntado. Não era muito, mas sua irmã ficaria feliz. Ele ficou deslumbrado pelo tamanho do local. Renato só havia visto um local tão grande pela televisão. Enquanto entrava no supermercado, um segurança não tirou os olhos de Renato, porém ele, deslumbrado pelo local, nem percebeu que estava sendo seguido. Ele procurou por alguns minutos a seção de laticínios, mas não encontrava, então pediu ajuda a uma moça que estava próximo dele. Com licença, a senhora sabe onde fica? Posso encontrar uma lata de leite? Renato perguntou. A mulher educadamente respondeu e Renato caminhou, mas o segurança lhe parou. Saia daqui agora, rapaz, não perturbe os clientes pedindo comida a eles, o segurança falou. Eu não estava pedindo comida, apenas perguntei para aquela mulher onde eu podia encontrar leite, disse Renato assustado com o olhar ameaçador do segurança. Mesmo assim, o segurança tirou ele do local e Renato, assustado, não pôde fazer nada. Infelizmente não foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu com ele. Renato começou a nadar triste e foi a uma mercearia que ele sempre ia. Lá era mais caro, mas pelo menos ele era tratado de forma digna pela dona do estabelecimento. Na mercearia Renato comprou uma lata de leite, no entanto faltou 50 centavos para fechar a conta e mesmo assim a mulher deixou ele levar. Renato se sentiu feliz, embora houvesse pessoas más nesse mundo, também existiam pessoas boas. Quando ele estava saindo do local, uma pessoa lhe prendeu a atenção. Entrou uma mulher bem vestida, joias e salto alto. Ela era deslumbrante. Renato nunca viu alguém com um ar de nobreza tão grande. A mulher andou pela mercearia e comprou apenas algumas coisas e saiu. Enquanto ia para casa, Renato não conseguia tirar aquela mulher de sua cabeça e das roupas que ela vestia. Parecia uma modelo. Em casa ele fez mingau com o leite que comprou para sua irmã. Após isso ele foi para o campo capinar para poder fazer a próxima colheita. Renato morava em uma casa pequena no campo com a irmã e a mãe. A casa não era deles, o dono das terras deixava sua família morar lá e deu uma parte do campo para que Renato pudesse plantar para consumo próprio ou para vender. O dono das terras era um senhor gentil, mas que raramente saía ou falava com outras pessoas, ele preferia ficar em casa ou cuidando do gado. Renato começou a capinar e pouco depois a sua pá quebrou. Ele foi até a casa do senhor das terras pedir emprestado outra pá e então bateu em sua porta, porém levou um susto com quem atendeu. Era a mesma mulher que ele havia visto no mercantil. Dessa vez ela estava com roupas mais simples, mas estava tão bonita quanto antes. Perdão, eu queria falar com o seu Carlos, ele está? Renato disse quase gaguejando. Ele saiu, mas ele me disse antes de sair que podia deixar você entrar para pegar as ferramentas que precisasse, falou a moça com um tom suave de voz. Renato entrou um pouco acanhado e pegou a pá. Mesmo com vergonha ele perguntou o que ela era. A mulher deu um suspiro e disse, sou neta do seu Carlos e vim obrigada para cá, mas não pretendo ficar muito tempo. Renato pôde ver pelo tom de voz e pelas expressões faciais da mulher que não gostava nem um pouco de estar ali. Os dois se despediram, alguns dias passaram e Renato nunca mais viu a jovem e bela mulher pelo campo. Ele achou que ela já havia voltado para qualquer lugar que fosse, pois era perceptível que lá não era o lugar dela. Renato estava novamente trabalhando no campo, ele estava cansado, mas tinha que terminar seu trabalho. Quando olha para o horizonte ele vê a mesma jovem mulher andando pelos campos. Apesar de estar um dia lindo, os olhos da moça eram de tristeza, também era visível que ela esteve chorando por algum tempo, mas as lágrimas foram levadas pelo vento e sol.
Ela foi até sua direção e fez uma pergunta inusitada. Você sabe se tem algum local que vende sorvete aqui por perto? Renato, pego de surpresa, pensou por um longo tempo até que lembrou do novo supermercado que abriu. Eu conheço um local que pode ter, só não fica tão próximo, mas dá para ir a pé ou de bicicleta. Eu não sou acostumada a andar muito e também não sei andar de bicicleta, disse a mulher. Se você quiser eu posso levá-la até lá, eu sei andar de bicicleta. Ela não falou nada e apenas balançou a cabeça dizendo que aceitava. Obrigada, desculpe minha falta de educação por não me apresentar, meu nome é Sofia. Renato e Sofia foram até a casa de seu Carlos e pediram a bicicleta dele emprestada. Sofia estava com medo de subir na bicicleta e ser guiada por Renato, mas ele foi bem paciente e 5 minutos depois ela estava sorrindo. Sofia disse que era uma sensação boa e até melhor que andar de carro. Renato então disse que nunca andou de carro na vida e isso deixou Sofia impressionada. Os dois eram realmente de mundos diferentes. Alguns minutos depois eles chegaram no supermercado. Eles foram até a seção de frios e encontraram o sorvete que ela tanto desejava. Enquanto os dois estavam na fila do supermercado conversando alegremente, o mesmo segurança que expulsou Renato da outra vez apareceu. Esse homem está incomodando a senhora? Disse o segurança com uma voz ríspida. Claro que não, ele é meu amigo, por que ele estaria incomodando? Sofia falou em tom de surpresa. O segurança não falou mais nada e apenas se afastou. Renato ficou sem jeito e Sofia percebeu que após isso ele ficou mais quieto. Enquanto voltavam para casa, Sofia perguntou o porquê do segurança ter perguntado aquilo. Renato explicou o que aconteceu da última vez e o que já aconteceu com ele várias outras vezes. Sofia ficou sem palavras, ela era recebida de portas abertas em todos os locais que entrava. Já com Renato, algumas pessoas ficavam com um pé atrás com ele devido apenas à sua cor. Isso fez Sofia sentir indignação, era a primeira vez que ela presenciava algo assim. Quando chegaram, Renato já estava se despedindo quando Sofia disse: Você quer tomar sorvete comigo? É um pote bem grande e não quero engordar. Renato aceitou e os dois entraram na casa de seu Carlos que estava na sala assistindo televisão. Sofia e Renato ficaram conversando por um longo tempo até o sorvete acabar. Mais uma vez ela ficou impressionada, era a primeira vez de Renato tomando sorvete. Nos dias que seguiram Sofia preparou diversas comidas diferentes como pizza, lasanha, estrogonofe e torta. Ela sempre chamava Renato e os dois ficavam conversando por horas. Um dia Renato soube que ia inaugurar um cinema, que ficaria 1 hora de distância de onde ele morava. Animado, ele foi até Sofia para convidar ela para assistirem um filme juntos, seria a primeira vez que ele iria ao cinema e estava muito empolgado. Quando saiu de casa, Renato viu de longe 2 carros. Os dois eram carros de luxo e ele não sabia a quem pertencia. Sofia estava do lado de fora da casa conversando com 2 homens, um era mais velho e o outro devia ter sua idade. Apesar de estar longe, Renato podia ver que era uma conversa séria e por isso não se aproximou. De repente o homem mais velho entrou em um dos carros e o outro tentou abraçar Sofia, mas ela se afastou dele. Então ele também entrou no carro com o homem mais velho e saíram de lá deixando um dos carros. Sofia se sentou e ficou pensativa. Renato se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Ela mandou ele se sentar e disse que precisava desabafar. Sofia então falou: Aqueles eram meu pai e meu irmão, eles vieram me convencer a voltar para casa e para me tentarem trouxeram meu carro de volta. Renato ficou confuso, a primeira vez que eles falaram ela disse que não ficaria lá por muito tempo. Sofia então continuou a falar. Meu avô, que você chama de seu Carlos, quando era mais novo ficou milionário e tinha uma grande empresa, mas do nada ele largou tudo e veio morar aqui no campo. Seu filho, que é meu pai, ficou com tudo e conseguiu ficar ainda mais rico. Desde então meu pai criou eu e meu irmão para seguirmos o caminho dele, mas eu não desejava isso. Para ser sincera, eu não gostava do trabalho que tinha na empresa do meu pai,
apesar de ganhar muito bem. Porém que gastava demais, saía com minhas amigas, curtia a vida e faltava muito no escritório. Quando meu pai soube, ficou furioso e meu irmão apoiou ele em tudo. Os dois me tiraram do meu cargo e quase todo o dinheiro que eu tinha e me mandaram para cá morar com meu avô. No começo eu detestei e queria sair logo daqui, mas agora eu já não sei. Algo me faz bem aqui, uma paz que nunca senti. Meu pai e meu irmão achavam que eu ia desistir logo e ficaram surpresos de eu ainda não ter voltado. Já faz alguns dias que os dois me ligam para que eu volte, porém sempre nego, então eles trouxeram meu carro de volta para que eu sinta o gosto da riqueza novamente e queira ir embora. Quando terminou de falar, Sofia parecia mais calma. Ela chamou Renato para entrar no carro, ele ficou impressionado, os bancos eram mais confortáveis do que ele imaginava, era sua primeira vez entrando em um carro. Renato queria chamar para o cinema, mas agora vendo como a vida de Sofia era, ele ficou pensativo. Ele sabia que estava apaixonado por ela, mas ele nunca poderia dar nada disso a ela, então ele desistiu. Sofia, no entanto, disse que soube que havia inaugurado um cinema e o chamou. Pego surpresa, Renato aceitou com um sorriso no rosto. Sofia foi até a casa de Renato e convidou sua mãe e irmã para irem juntas também. Sofia viu a casa de Renato pela primeira vez por dentro, era um local muito humilde e o que mais lhe doeu de ver foi a geladeira vazia. Ela ficou pensativa, ela estava apaixonada por Renato e por isso não voltou para a empresa, mas caso ela não voltasse, como ela iria dar uma vida digna a ele? Tentando esquecer esses pensamentos, todos foram juntos no carro de Sofia para o cinema. Renato e sua família ficaram encantados, era a primeira vez deles no cinema. Sofia ficou feliz de poder ajudar eles a terem um dia mais feliz. Depois do filme acabar, todos voltaram e Renato agradeceu pelo dia. Enquanto estava deitado, Renato pensava no amor que sentia por ela, mas não podia dar a vida que ela merecia. Enquanto estava deitada, Sofia pensava no amor que sentia por ele, mas se ficasse não poderia ajudar ele a ter uma vida melhor. No dia seguinte, Sofia contou para seu avô e Renato que iria voltar para a empresa. Seu avô ficou quieto e Renato sentiu um nó na garganta querendo engolir o choro. Então ela disse que queria levar Renato por uns dias para ele conhecer a cidade grande e pediu para seu avô que a mãe de Renato e sua irmã ficassem com ele enquanto os dois estivessem fora para que elas e nem ele ficassem sós. Seu avô disse que não havia problemas e Renato ficou perplexo, mas claramente aceitou. Os dois entraram e partiram. Sofia havia ligado para seu pai e contou que iria voltar. Ele imediatamente liberou todos os cartões dela e agora ela poderia gastar como fazia antes. No primeiro dia ela levou Renato para conhecer diversos locais e enquanto se olhavam a atração entre os dois estava muito forte, então os dois se beijaram. Os dias seguintes foram os mais felizes que Renato e Sofia já haviam experimentado. Mas a calma não durou muito. Renato teria que voltar para sua casa e não poderia ficar com Sofia onde ela estava. Porém o maior problema surgiu depois. Sofia apresentou Renato para seu pai e irmão. Os dois foram educados e trataram Renato muito bem. No entanto, dias depois, o pai de Sofia lhe telefonou dizendo que aquele homem não era bom para ela e que haviam vários outros candidatos melhores do que ele. Sofia ficou irritada e disse que ele não podia mandar em cada área da vida dela. Seu pai então disse que tiraria tudo dela novamente caso não largasse ele. Essa foi a gota d'água para Sofia. Ela foi até seu pai e entregou tudo o que tinha a ele e pediu para ele voltar a falar com ela apenas quando a olhasse como uma filha e não como um objeto. Sofia contou tudo a Renato e disse que estava cansada de viver assim. Ele sentiu culpa por estar causando isso a ela. Sofia ficou irritada com ele e disse que ele não tinha culpa de nada, ela não gostava que ele achasse que era causador de problemas. As outras pessoas que tinham problemas sérios. Ele não. Para ela, Renato era perfeito. Os dois se abraçaram e compraram uma passagem de ônibus para voltar ao campo. Depois de um mês, Renato voltou para sua família que estava com saudades dele. A vida seguiu normalmente e Sofia estava até ajudando Renato na roça.
Porém, às vezes, ela ficava com o olhar afastado e um pouco triste. Seu Carlos, vendo sua neta assim, resolveu falar com ela. Ele disse: Sofia, minha querida, poucas pessoas sabem o motivo de eu ter ficado milionário e ter largado tudo. Quando eu era mais novo, conheci a sua avó. Nós éramos felizes, pois tínhamos muito dinheiro, era o que eu achava. Saímos para todos os lugares, comíamos nos melhores restaurantes, podemos fazer o que quiser. Eu era feliz nessa época, muito feliz. Então ela faleceu e meu mundo desabou. Depois de anos de luto, eu resolvi fazer o nós fazíamos juntos quando ela estava viva. Eu saí para restaurantes, saí para todos os lugares, fiz o que desejava, mas não estava feliz. Então percebi que não era o dinheiro que me fazia feliz, era apenas ela. O dinheiro ajudou-nos a vivermos momentos melhores e nos deu conforto, mas sem ela nada disso valia a pena. Por isso larguei tudo e vim morar aqui. Esse local sempre me trouxe paz e passei bons momentos com a sua avó aqui. Quando você estava tomando sorvete com o Renato na sala, eu percebi o quão feliz você estava. Agora imagine que você tivesse comprado esse sorvete sozinha e estivesse tomando ele sozinha. Você estaria feliz? Tenho certeza que não. Então não se prenda a bens materiais, o que você tem de mais importante está ali capinando aquele gramado. Sofia chorou e finalmente conseguiu entender o que era importante na sua vida. 2 anos passaram. Renato estava entrando em uma loja de roupas com uma mulher, os dois tinham a mesma cor. Ele se afastou dela e foi olhar outras peças. Então um vendedor foi até ele. Isso é uma loja de grife, não cause problemas para ninguém aqui, disse o vendedor. Estou olhando alguns ternos para meu casamento, não estou atrás de problemas. Renato, apesar de estar em uma loja de grife, usava roupas simples. Não gostei do seu tom, nem da sua cor, é melhor que sair daqui antes que eu chame o segurança. A mulher que acompanhava Renato se aproximou quando ouviu a confusão e perguntou o que estava acontecendo. Quando ela soube de tudo, a mulher tirou um distintivo de sua bolsa, ela era juíza e disse que o vendedor estava fazendo era crime. Ela perguntou a Renato se queria que ela desse voz de prisão a ele. Vendo o homem chorando de medo na sua frente, Renato disse: não precisa, acho que ele nunca mais vai fazer isso. Renato estava acompanhado da melhor amiga de Sofia. Sofia pediu que ela ajudasse Renato a comprar um terno bem bonito para seu casamento. Renato e Sofia estavam noivos. Eles estavam mais felizes do que nunca. O casal passou a trabalhar juntos no campo e com o auxílio de seu Carlos, os dois conseguiram ganhar mais e até contrataram funcionários. Agora Renato podia dar de tudo para sua mãe e sua irmã. Sofia agora tinha uma vida equilibrada onde não dava importância exagerada ao dinheiro e podia viver livre e feliz ao lado do seu grande amor. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.